interior. Oh, Senhor, por isso guarda o nosso coração, que não se afaste de Ti jamais, guarda a nossa mente, ancore a nossa mente no Espírito, não nos deixa, Senhor, nos distrairmos com as coisas fúteis e triviais, mas nos leve, Senhor, a nos ocuparmos com a Tua vontade e o Teu desejo. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, alimento diário, semana 3, volume 3. Volume 3 do nosso alimento diário, que tem como título A Caminho de Jerusalém. Nessa semana, eu irei compartilhar parte do encargo. O irmão Fábio amanhã concluirá o que nos foi falado durante essa semana. E são muitos pontos, muitos itens, e nós devemos, irmãos, estarmos atentos ao falar. Se você talvez não tenha facilidade de absolver o que é falado, absolver o sentimento, aí depois você vai compartilhar, você se perde, você fala, eu ganhei um sentimento, mas o que eu falei não era nada do que eu ganhei. Nós encorajamos você até a prática, irmãos, de anotar os princípios. Porque aí você permanece na linha da palavra. Porque mesmo que você anota, você ali coloca ali um versículo ou um sentimento que o Senhor trouxe no seu coração, e você chega para compartilhar, você pode ler, não tem problema nenhum, você lê, irmãos, eu ganhei no versículo tal, no capítulo tal, do livro tal, que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem problema nenhum você ler, mas você ganhou aquele sentimento e você deixou registrado. Então, se você, temos os irmãos, sabemos disso, aqueles que têm a maior facilidade de ganhar o sentimento, absorver e passar o sentimento. Então, eu encorajo você a estar anotando o sentimento que o Senhor deu para você por meio da palavra. Anotando o princípio, anotando o que o Senhor falou, porque Deus é um Deus que fala, irmãos. Em todas as reuniões, em todas as comunhões, irmãos, Deus fala, nós que não ouvimos. Mas parece que nessa reunião Deus não falou nada, eu não ganhei nada. Não foi Deus que não falou, fomos nós que estávamos dispersos. Fomos nós que ficamos no pé do monte, enquanto os outros subiram para a comunhão. Fomos nós que ficamos ali, apenas contemplando de longe o acontecimento, enquanto outros estavam vendo, absolvendo e sentindo a esfera da comunhão com o Senhor. Então, irmãos, eu encorajo você, saia do pé do monte, saia daquele lugar do lugar superficial, porque esse lugar superficial, mais cedo ou mais tarde, é como aquela casa que foi edificada sobre a areia, e quando vir um tranco, quando vir realmente a tempestade, essa casa não aguenta, ela desmorona, ela cai, ela é abalada. Mas aqueles que confiam no Senhor e que nele edificam, nunca serão abalados, mas permanecerão, porque você subiu ao monte. Porque o que nós falamos, por exemplo, numa palavra como essa, é o que você já leu no seu alimento diário. Nós não repegamos aqui e lemos um parágrafo da semana 3 e falou, olha, na semana 3 falou isso aqui. Não, nós trazemos o nosso sentimento. Cada um que vem fala tem um sentimento também. Ele ganha
rumina, ganha e passa. Mas você também precisa ter o seu sentimento. Porque a palavra é para todos nós. E é isso que me encanta na vida da igreja. A palavra é para todos. Não é aquela palavra restrita para uma classe seleta apenas, mas a palavra é para todos. Mas como naquela parábola do semeador, sabemos que o problema não está na semente. Está no solo que recebeu a semente. Então oremos para que o Senhor retire toda pedra, retire todo espinho, afofe essa terra que ora estava dura, para que ao cair a semente eu seja salvo por ela. E essa semente, essa palavra, ela venha causar um impacto na minha vida. Então, na semana 3 do Alimento Diário, tem como título A Caminho de Jerusalém. E lá em Mateus capítulo 16, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso tudo está no capítulo 16 de Mateus. Nós já vimos bastante desse capítulo. Sabemos que antes do Senhor proferir estas palavras, ele revelou, né, Deus por meio de Pedro revela quem ele era. Quem és tu? O Filho Cristo, o Filho do Deus vivo. E após o mistério de Deus, que é Cristo, ser revelado, o mistério de Cristo também foi revelado, que é a igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando o Senhor fala essas palavras, ele estava numa região, ele levou os seus discípulos para um lugar apropriado, um lugar onde que eles pudessem, sem nenhuma distração, ouvir-o falar. Aquele lugar onde passa um irmão do seu lado, sabe aquele lugar? Não era aquele lugar onde passa um do seu lado, você está ali ouvindo a palavra e você já distrai e presta atenção no que está acontecendo. Aquele lugar onde acontece, cai uma caneta do irmão, você está ali ouvindo a palavra, você já distrai, você já está prestando atenção na caneta que caiu. Você já está preocupado com quantos entram, quantos saem, quem entrou, quem saiu, perdeu a linha da palavra. Então o Senhor estava muito preocupado com isso. Eu preciso de levar os meus para um lugar específico, um lugar apropriado para que eles não se distraiam. Eu preciso levar eles para Cesareia de Filipe. Fora da religião, fora da tradição judaica, fora dos territórios, dos muros de Jerusalém. E ali o Senhor pôde falar o seu desejo, revelar o ápice, né? aquela revelação maravilhosa de Deus, que é Cristo e Cristo a igreja. Então, o Senhor, nesse ambiente, o Senhor primeiro mostra para eles quem Ele era. O Senhor primeiro se revela aos seus. Irmãos, você tem que aprender algo e eu tenho que aprender algo. Antes do Senhor nos revelar o que Ele quer, primeiramente, Ele nos revela quem Ele é. Antes dele nos revelar o que Ele deseja, primeiro Ele se revela a você. Ele se revela a mim, Ele se mostra a mim, Ele aparece para mim depois que eu o vejo. Aí Ele revela a sua vontade. Então, o Senhor primeiro se revelou aos seus, né? Ali a Pedro, e sabemos muito bem da revelação de Mateus ali 16, nos primeiros versículos. Mas a partir do versículo 21, não é isso? Ele revela a igreja, fala que vai dar para a igreja as chaves do reino. O que ligar será ligado no céu, o que desligar terá sido desligado no céu. Deu autoridade para a igreja.
Que esfera maravilhosa, que revelação maravilhosa. E depois de tudo isso, o Senhor fala, olha, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês o que irá acontecer comigo. Aí ele começa. Desde esse tempo que ele estava em Cesareia de Filipe, revelou aos seus discípulos, tanto Cristo como sendo Filho de Deus e a igreja como o mistério de Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos. Então nessa noite, irmãos, eu oro para que o Senhor nos mostre a sua vontade. Nos mostre, irmãos, é algo que vai além do que falar apenas a sua vontade. Ele passou a mostrar. Entendeu, Rayane? Ele passou a apresentar. Porque Cristo, irmãos, Ele é maravilhoso, é o nosso maior modelo por isso. Ele não apenas falava, Ele mostrava. Sabe, isso nos encoraja bastante. Então Ele passou a mostrar a seus discípulos que era necessário. Então é uma necessidade, era uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque se Cristo não vai para Jerusalém, não se entrega, não é crucificado, e por resultado não é morto, e também não ressuscita, a palavra que ele havia falado no início de Mateus 16, que é a edificação da igreja, não ocorreria. Primeiro ele teria, para que a edificação ocorresse, ele teria que passar por este processo. É uma etapa, é um degrau, é degrau por degrau, etapa por etapa, é um processo, até a igreja ser edificada. Então ele mostra para os seus discípulos isso. É necessário seguir para Jerusalém. Você leu no seu alimento diário, que estava próximo à Páscoa dos judeus. E o povo de Israel, como que uma obrigação, uma tradição, por 3 vezes ao ano eles tinham que subir a Jerusalém para comemorar as festas. Primeiro, a festa da Páscoa. Segundo, a festa de Pentecostes. Pentecostes que é 50 dias após a Páscoa. E depois da festa de Pentecostes vinha a festa dos tabernáculos ou das colheitas, Então, ou seja, o povo teria que ir novamente, todo varão de Israel, judeu, ele teria que ir para Jerusalém. Então, Jesus estava cumprindo com algo que havia sido passado por Deus. Então, ele começou a falar para os seus discípulos e a mostrar algo muito interessante. Ele falou, primeiro, era necessário seguir para Jerusalém e sofrer. Era o primeiro item. Que quando ele foi chegado em Jerusalém, foi recepcionado, ali o povo recebeu como rei, ele chegou montado no seu jumentinho humilde, o rei manso, humilde. Mas o primeiro item dessa exigência de Deus, para que a igreja pudesse ser edificada, era que ele teria que sofrer. E ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Não sejamos esses que falam, eu gosto de sofrer. Não, nós aceitamos. Mas gostar, ninguém gosta, irmãos. E o Senhor Jesus, ele tinha que primeiro sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Então ele primeiro teria que sofrer. Quando ele falou que ele teria que sofrer, aquilo já abalou os discípulos, Aninha. Aquilo já abalou a estrutura deles. Ficaram todos ali, naquele sentimento, sabe? E agora o Senhor vai sofrer. Mas eu acredito que se o Senhor ia, os discípulos também iam. E se os discípulos iam, o que o Senhor teria que sofrer? Então os discípulos talvez pensaram, vai sobrar para nós também o sofrimento. Se ele vai ir, nós estamos com ele, então se ele sofre, nós também iremos sofrer. Aí já abalou o outro lado da estrutura deles. Primeiro que eles não queriam que Cristo sofresse. Lembra de Pedro, em Mateus aqui 16?
no início do capítulo, quando ele revela a igreja, quando Cristo falou que teria que ir, sofrer, morrer, Pedro falou, não, Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Então os discípulos falaram, opa, vai sobrar para nós. Depois do sofrimento, vinha a morte. Sofrer nas mãos, muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto. Aí pegou também, irmãos. Sofrer até que nós aguentamos um pouco, mas agora morrer. Aquilo já bagunçou os discípulos. Aquilo já balançou, como diz o ditado, eles já tremeram na base, né? Aquilo ali, eles já começaram a ficar naquela agonia, e agora também nós vamos morrer. Então, o que eu quero mostrar para você, com este versículo que nós estamos desfrutando? Primeira coisa, irmãos, a visão dos discípulos pararam aí. O Senhor falou que iria sofrer, morrer, mas depois teve uma outra palavra que, irmãos, seria muito maior e muito superior a todo sofrimento e morte, que era a ressurreição. Ele falou isso aqui, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Os discípulos não viram a ressurreição, eles viram apenas o sofrimento e a morte. Na nossa vida, na nossa experiência, nós temos esta queda. Nós só olhamos para o sofrimento e morte. A nossa visão está muito limitada no hoje, no que eu estou passando agora. Por isso que nós nos abatemos tanto, não é isso? Por isso que nós somos tão atingidos pelas as adversidades e os sofrimentos. Porque eu enxergo o hoje, e quando o sofrimento vem, aquilo acabou o meu mundo, acabou a minha esperança, eu não tenho esperança para mais nada. Isso demonstra que a nossa visão ainda é uma visão muito estreita a respeito da vontade de Deus. Nós ouvimos, desfrutamos de versículos que mostram que é necessário o nosso velho homem, o nosso ego, passar pela cruz. Tem que morrer esse velho homem, senão não há ressurreição. Sem morte não há a ressurreição. Mas quando o velho homem é colocado na cruz, nós paramos ali, nós lamentamos e ficamos ali questionando, mas a nossa visão não vai além disso. Se os discípulos tivessem, irmãos, tido a visão da ressurreição, no dia que o Senhor ressuscitou, eles estariam esperando por Ele na porta do sepulcro. Eles estariam esperando, por quê? Mas o Senhor só falou, eu entendi só a parte da morte, do sofrimento e da morte. O que mesmo que ele falou depois disso, Cleomar? Aí João, Mateus, estava Pedro, estava Tiago, eu não lembro, foi qual item mesmo? Meu Deus, mas eu estou sofrendo tanto que eu não consigo ver além disso. Então eles não viram a ressurreição, eles viram apenas a morte. Então, irmãos, nós precisamos ter essa percepção. O Senhor, Ele mostrou para eles. Ele não os deixou ignorantes. O Senhor falou e mostrou, olha, eu vou sofrer sim. E eu vou morrer sim, mas eu também vou ressuscitar. Se eles tivessem abraçado essa última palavra deste versículo, se eles estivessem abraçado, o Senhor vai ressuscitar. Sim, ele vai sofrer. É uma determinação de Deus. Ele vai precisar ir à cruz e vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Nós precisamos ter a visão, irmãos, tirar a nossa visão dessa terra e ter a visão de reino. Senão nós vamos passar por uma e outra, e vamos ficar somente com a visão nessa terra, somente na parte do sofrimento, mas não vê o reino, não vê a glória. E tudo que nós passamos hoje é para nos aperfeiçoar para o reino.
Essa tem que ser a nossa visão. Senhor, eu sei que o negócio está difícil para mim, não está fácil para ninguém. Senhor, mas a minha visão vai além disso. A minha visão, ela ultrapassa os momentos de tribulação e perseguição e dificuldade. A minha visão está vendo a minha coroa. Senhor, eu estou vendo a minha coroa guardada para mim. Era o que Paulo, olha a visão de Paulo, irmãos, olha a visão que Paulo tinha. Paulo falou, olha, já estava no corredor, aplicando no corredor da morte romano. E ele escreve para o seu jovem cooperador Timóteo, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. O que é guardar a fé? É mesmo passando por dificuldades e tribulações, você tem a visão da sua coroa da vida. Paulo, né? Guardei a fé e eis que a coroa da vida me está guardada. Ele estava vendo essa coroa. Ele escreveu aos Filipenses, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós está, prossigo para o alvo, para o prêmio. Paulo enxergava o prêmio. Qual que é, irmãos, o nosso prêmio? É o galardão, é estar com Cristo. Esse é o nosso maior prêmio. Então tudo que nós passamos hoje é para nos levar a tomar posse do prêmio. Nós precisamos enxergar, irmãos, lá na frente. Os discípulos enxergaram o agora. Os discípulos andando com o Senhor só enxergaram o agora, o acontecido agora, filha. O negócio vai pegar lá. Nós olhamos o lado negativo das coisas. E esquecemos daquela pequenino versículo que está lá em Romanos capítulo 8. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, que a sua visão e a minha possa ir além do sofrimento e da morte, mas que a nossa visão contemple a ressurreição. Se os discípulos tivessem contemplado esta ressurreição, irmãos, eles estariam de madrugada na porta do sepulcro esperando o Senhor. Está quase na hora. E uma alegria tremenda. Olha, está quase na hora dele ressurgir. Está quase na hora dele voltar. O que nós passamos nessa terra hoje está nos preparando para a volta do Senhor, Alice. Então tudo que nós passamos hoje nos leva a contemplar a sua volta. Mas se nós não temos essa visão, ficaremos como os discípulos. Mas o negócio está muito difícil para mim, eu não aguento esse negócio de vida da igreja não. Eu não aguento esse negócio de cruz, de negar a vida da alma, isso aí não é para mim. Talvez, você já deve ter falado isso, isso não é para mim, né? Não, isso aí não é para mim não. Está muito difícil. Não tem visão do reino, não tem visão da glória, não tem visão do galardão, não tem visão da coroa. E eu te alerto, segundo a palavra de Deus, que se nós agirmos assim, nós perderemos a coroa da vida. Cuide para que não seja roubada a tua coroa, para que ela não seja tomada de ti. Então, irmãos, vamos enxergar além, vamos enxergar depois, vamos enxergar o após isso. Sabe? Tudo é uma questão de onde estão os nossos olhos. Tudo é uma questão, irmãos, da nossa fé, aonde está estabelecida a nossa fé. Cantamos um hino, quero por fé viver, mas temos vivido por fé? Aqueles espias, os 12 espias enviados por Josué, Josué estava no meio deles, né, Josué e Caleb, para espiar a boa terra, 10 espias viram apenas os gigantes. É impressionante como Satanás, ele aumenta a intensidade das coisas. Talvez não é aquela intensidade toda, mas ele aumenta diante de você. Aquilo ali já embaça a sua visão, a sua visão já fica uma visão turva. Você vê apenas o gigante. Você vê apenas as dificuldades. Você vê apenas as tribulações. Enquanto tem 2 do seu lado vendo a boa terra. Confiando na promessa de Deus. Deus nos prometeu esta terra e Ele nos dará esta terra.
Esses gigantes são para nós pão. Não é isso que eles falam? Eles serão como pão para nós. O Atmani falava disso, ele falava que as tribulações são... Senhor, que intrepidez, né? Em um dos seus livros, ele escrevendo, ele falou que ele orava ao Senhor. Todas as vezes que vinha uma dificuldade, uma tribulação, ele orava e o Senhor agradecia. Muito obrigado, Senhor, por mais um pouco de pão que o Senhor colocaste na minha mesa. Porque isto é o meu alimento para me fortalecer, para eu entrar na boa terra. Então, irmãos, tudo é uma questão de visão, de fé. Enquanto Josué e Caleb viram, sim, tem um gigante? Tem. Tem ali. Descartou os gigantes? Não. Os gigantes estavam ali, mas eles não viram da mesma forma que os 10 viram. Então, que o Senhor alargue a nossa visão concernente a isso. Amém? Então, irmãos, os discípulos não viram. Eles viram até a morte. Eles viram até o sofrimento e a morte, mas eles não contemplaram a ressurreição. Nós precisamos contemplar a ressurreição. Oh, Senhor Jesus. Quando nós partimos o pão, nós contemplamos a morte do Senhor. E às vezes nós nos emocionamos. Nós somos humanos, irmãos. E às vezes nós nos emocionamos. Isso nos impacta, não é isso? Saber que o Senhor sofreu por você e por mim. Verteu o seu sangue. Sofreu tanto, irmãos, naquela cruz. Todos os dias da sua vida foi um sofrimento. Foi crucificado. Cuspiram nele, bateram nele. Mas quando nós partimos o pão, a nossa visão não pode ficar limitada a apenas isso. Quando nós olhamos, nós precisamos também ver a ressurreição. Mas ele ressuscitou. Quando eles foram procurar, né? As mulheres ali foram procurar ele no sepulcro, os anjos falaram: por que procuras dentre os mortos aquele que vive? Oh, Senhor, o Senhor ressuscitou. Senhor, o Senhor morreu por mim. Mas o Senhor também ressuscitou para edificar a tua igreja. Isso, irmãos, precisa nos impactar. Isso precisa nos causar um impacto. Abra Lucas 9. Senhor Jesus, Lucas 9. O Senhor Jesus é um exemplo para nós de modelo e obediência, irmãos. Lucas 9, 51. Fala: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ao se completarem, irmãos, vai completar os dias. E os dias já estão quase completando. E aconteceu que, ao contemplarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Olha o versículo 53, versículo 52, né? E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para ali preparar a pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ia para quê? Para uma festa? Ele iria para quê? Para uma celebração. Iria acontecer a Páscoa dos judeus, mas quando ele chega em Jerusalém, que ele estabelece a mesa, ele revela a verdadeira Páscoa. O meu corpo e o meu sangue. Ele não estava indo, irmãos, para um ambiente de alegria. Ele estava indo para sofrer e morrer. E ele não manifestou no seu semblante esta tristeza. Quando fala aqui que ele manifestou no semblante a intrépida resolução. Ele estava intrépido em ir. Talvez os discípulos estavam tudo do lado dele, dando um passo atrás, né? E o Senhor caminhando. Rumo a Jerusalém. O Senhor andando. Irmãos, Deus não para, o Senhor está sempre caminhando. E ele estava marchando rumo a Jerusalém. E os discípulos: vamos preparar um lugar em aldeia de samaritano para
atrasar um pouco a viagem. Não, eles olharam, não, esse aí não está querendo pousada nenhuma conosco aqui não, ele está querendo ir para Jerusalém. Ele não pulou, vimos no alimento diário, ele não pulou nenhuma etapa. Nós, às vezes, gostamos bastante de pular etapas. Nós gostamos bastante de encurtar o caminho, não é isso, filha? De pegar atalhos. Irmãos, para o aperfeiçoamento não há atalho. O lugar que você quiser, o aperfeiçoamento, você quer ser transformado, você quer ser preparado para reinar com o Senhor, irmãos, todo caminho que você tomar precisa te levar à cruz. Então não há atalho para esse aperfeiçoamento, não há atalho para essa obra de Deus, irmãos, nós não podemos queimar etapa. Senão, irmão, se eu queimo etapa, vai ser como que eu estou o quê? Descartando uma parte que Deus determinou. Não, Deus, aí você pensa comigo, o Senhor Jesus, ele tinha sua vontade humana? Tinha. Ele manifestou esse sentimento no Getsêmani. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele tinha uma vontade humana, ele tinha um desejo humano, que era de não ir para a cruz, vida. Mas quando surgiu essa manifestação do velho homem, do homem natural, na hora o Senhor Jesus já o levou para a cruz. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Crucificou o velho homem ali também, naquele Getsêmani. Por isso, irmãos, quem olhava para ele fala, não, ele está, intrépido, como aquele que está indo para Jerusalém. Nós, irmãos, nós precisamos, no nosso viver, ter essa intrepidez. Vai passar por dificuldades? Vai. Mas que essas dificuldades, irmãos, não nos deixem, irmãos, de cabeça baixa, aqueles tristes. O Senhor falou sobre isso em Mateus 6, sobre semblante daqueles que jejuam. Mateus 6. Abra comigo ali. Mateus 6,16, é isso? Mateus 6,16. Senhor Jesus. Mateus 6,16. Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. O que é desfigurar o rosto? É ficar com aquele semblante caído e triste. O Senhor Jesus estava indo para Jerusalém, Vani, mas se você pudesse olhar para ele, o semblante dele não estava triste, caído, aquele semblante. Ele estava indo passar pelas dificuldades, ia passar por sofrimento, ia passar pela morte, mas ele iria ressuscitar em glória. E era isso que levava o Senhor a manter aquela fisionomia, o rosto dele, naquela firmeza e constância, até a cruz. Mas aqui o Senhor fala, olha, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Lava o rosto desse abatimento que você está aí. Tá difícil, irmãos, está para todo mundo, mas vamos lavar o rosto, vamos tirar esse semblante e essa imagem de tristeza, que isso não nos pertence. Senhor Jesus, Senhor, todos os dias que eu levanto, todos os dias que eu entro para aquela porta, para uma reunião, eu trago no meu semblante, um semblante daquele que está indo para o reino, daquele que está indo para o alto, daquele que está indo para as bodas do Cordeiro. Isso deve ser o nosso viver, irmãos. Pelo menos deve ser o nosso viver, né? Aí continua o teu último versículo que fala: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, Mateus 6,17, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós não precisamos mostrar para ninguém que nós estamos sofrendo.
Porque senão, irmãos, corremos o risco de entrar num lugar onde que a pessoa é igual Jó, né? Manifestou todo aquele sentimento ali, buscando nos seus amigos, que os seus amigos se compadecessem dele e acusassem a Deus do sofrimento pelo qual Jó estava passando. Então, irmãos, vamos permanecer nesse caminho aí, né? Com essa visão alargada, não é isso? E buscando, diante do Senhor, ver além do hoje, além do agora, além do momentâneo e do temporal. Paulo escreve aos Coríntios, porque nós andamos por fé, não pelo que vemos, mas pelo que não vemos, porque o que vemos é temporal e o que não vemos é eterno. Cristo, o momento, todos os dias da sua vida, e principalmente a sua ida para Jerusalém, ele estava andando não pelo terreno, não pelo momentâneo, ele estava andando pelo eterno. Por isso que no seu rosto tinha aquela firmeza de quem estava indo para Jerusalém. Oh, Senhor, como que nós temos que aprender com o nosso amado Senhor? Como que nós temos que absorver, né, essas experiências com o Senhor, essas experiências, né, que o Senhor nos ensina. Ele é o nosso maior modelo de perseverança, de intrepidez, de ousadia, né? Então vamos seguir as suas pisadas, não é isso? Então, nós precisamos concluir que havia morte, havia sofrimento, havia morte, mas havia a ressurreição. Se você, por exemplo, que estuda, você cursa um curso, você está toda aquela labuta toda, é tanta coisa, é trabalho, é prova, é isso, é aquilo. Se você focar apenas no que está acontecendo naquele momento, você esquece lá da frente da sua conclusão e você desanima e para. Na nossa vida também, secular também é assim, irmãos. Talvez nós não concluímos o que começamos, porque nós não vimos o fim. Nós focamos apenas no presente, no momentâneo, no agora. Então vamos tirar os nossos olhos do agora. Vamos focar lá na frente. Vamos focar na obra de edificação. Vamos focar na volta do Senhor. Vamos fazer, né, aprender com os discípulos que só olharam apenas a parte negativa. Irmãos, mas tudo que Deus planeja e executa tem um fim proveitoso. Tudo de Deus tem um fim proveitoso. Nada para Deus é por um acaso e nada para Deus é um desperdício. Tudo é para nos aperfeiçoar. Tudo é para fazer de nós servos bons, fiéis e prudentes. E para terminar, eu gostaria de te encorajar. Amanhã o irmão continuará com o encargo. Eu queria entrar na parte de Lucas 10, ali sobre o resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Ver que, irmãos, o resultado de amar ao próximo, amar ao meu próximo, é primeiro o resultado de eu amar a Deus. Mas antes disso, antes de você amá-lo, estava tendo comunhão com uma irmã, né? Ela falou que às vezes nós temos dificuldade de amar o próximo, porque nós não nos amamos. Se você não se ama, se você não se ama, você tem dificuldade de amar. Mas ali naquele momento o Senhor me deu o sentimento que quanto o resultado, quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você contempla, quanto mais você desfruta, quanto mais contato que você tem com Cristo,
mais amado você se sente. Mais amado você se sente. Sabe, mais querido você se sente. O fato de nós não nos amarmos, irmãos, é porque nós estamos distante do Senhor ainda. Nós não conhecemos como Ele é. E quando você o conhece, você primeiro se sente amado para depois você amar, sabia? Você não ama sem se sentir amado. Porque 1 João nos fala que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, ou seja, o fato de você amar, Alice, é porque Ele te amou primeiro. E se eu conheço esse Senhor amado que me ama, eu me sinto amado. Isso muda a minha vida. E se eu me sinto amado, eu já posso amar a Deus. E se eu amo a Deus, eu amo também o meu irmão. 1 João também nos fala, capítulo 4, aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Então, ou seja, se eu falo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu estou mentindo, porque Deus é amor. Porque é impossível. Aí João fala que se você não ama alguém que você vê, como que você vai amar alguém que você não vê? Então, irmãos, o resultado disso é você conhecer o Senhor. É você ter comunhão com Ele, é você estar próximo. Porque quanto mais próximo você está do Senhor, mais perto você quer estar. Quanto mais próximo você está, mais próximo você quer estar. Isso resume-se na vida do apóstolo João. O apóstolo João, ele se referia a si próprio como quem, Cláudia? Como discípulo amado. Ora, que ousadia de João. Que ousadia, eu imagino os outros discípulos olhando para ele, que camarada ousado, achar que é mais amado do que nós. Não, o Senhor não amava João mais do que amava a Pedro, a Mateus, a Tiago. Não é que o Senhor amava mais a João, irmãos, é que o João se sentia mais amado do que os outros se sentiam amados, entendeu? Ele falava assim, eu sou mais amado, eu me sinto mais amado do que você se sente amado. Era isso que ele queria falar. Tudo, então, irmãos, é uma questão de sentimento. Então, por João se sentir o discípulo amado, onde que João estava? Do lado. Estava próximo. O Senhor estava no monte da transfiguração, quem estava? João. Pedro e Tiago também estavam. O Senhor estava no Getsemane em agonia, orando, quem estava? João. O Senhor estava sendo examinado pelos escribas, sacerdotes no pátio, quem estava entrando para o pátio? João, para estar perto. O Senhor Jesus estava a caminho no Monte Gólgota, da caveira, da crucificação, da cruz, quem estava perto? João. O Senhor Jesus foi levantado no madeiro, quem estava perto? João. Irmãos, por isso que ele se sentia o discípulo amado. E eu te encorajo, se você não se sente amado, se você não se ama, é porque você não se sente amado. Há um conflito. Porque se você se sente amado, é impossível você não se amar. Mas se também você não se sente amado, você também não se ama. É um conflito. Se você se sente amado, você vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque você vai estar se amando. Porque você vai se sentir o amado de Deus. É só, irmãos, como resumindo o que nós falamos na semana passada, se isso não é amor, irmãos, me mostra o que é. O fato de Deus ter quebrado o ramo da oliveira que estava enxertado e nos colocar nesse lugar, irmãos, se isso não é amor, me mostra o que é. A Bíblia nos fala que para que nós fôssemos enxertados na oliveira boa, o ramo precisou ser quebrado.
Então, em outras palavras, você está ocupando o lugar de um judeu fiel a Deus, fiel à lei, fiel aos mandamentos, mas que foi quebrado para que você tivesse no lugar. E Deus teve que quebrar esse ramo amado por Ele, precioso por Ele, para nos dar lugar. Isso não é amor. Se nessa noite você está aqui sentado, é porque um dia um ramo foi quebrado. É porque um dia o coração de um judeu precisou ser endurecido. Agora contemple isso, irmão. Se me diga se você não é amado. E se você vê isso, você se sente amado também. E você é capaz de se amar e amar o próximo como a você mesmo. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos, ainda vamos ruminar um pouco, amém? Senhor Jesus, pequenos grupos e no máximo 4 irmãos para ficar bem, um ambiente melhor para compartilhar, amém?